a Susana Osório, que durante esta primeira parte vai com certeza aqui falar de um tema que pode ser do interesse de muitos que estão aí desse lado, pelo menos do meu até porque fui eu que sugeri. Diga-se de passagem, e acho que é um tema muito interessante, que suscita sempre imensa curiosidade, e neste mundo do esoterismo e destas coisas todas, as energias, acho que muito mais ainda deve suscitar, pelo menos a mim sim. Antes de mais, também relembrar e dar já o número de telefone telemóvel para o qual pode enviar a sua mensagem, o 919884338, é o telemóvel Manhãs com Alma, que pode enviar a sua mensagem, que a Susana então responde no próximo sábado. E no próximo sábado, vamos aqui já se calhar orientar isto aqui aos nossos ouvintes, já vamos também conseguir e poder atender chamadas em direto, se o quiserem fazer. Esta semana ainda não, aqui por questões de logística da Susana, ainda vamos manter o mesmo figurino, mas na próxima semana sim, já estaremos disponíveis para poder falar com os nossos ouvintes em direto e responder às questões no momento. Para já, as perguntas que fizerem hoje vão ser respondidas, claro está, na próxima semana. Então o tema de hoje é o poder das plantas. Olá, bom dia. Bom dia a todos os ouvintes, bom dia Marta. Antes de mais, pegando no que estavas a dizer, é verdade, na próxima semana estaremos aqui com as linhas abertas para não só responder aos vossos dilemas em direto, se assim o desejarem, mas penso que também será possível poderem participar depois na nossa conversa sobre os temas que serão trazidos a partir da próxima semana aqui para o programa, e colocarem as vossas dúvidas e até, de alguma forma, dentro do tempo do próprio programa, conseguir aprofundar um bocadinho mais. Penso que será nessa linha que iremos realizar o programa da próxima semana. E é verdade, hoje trazemos aqui o tema o poder das ervas, que foi sim uma opinião por parte da Marta, visto que me deu uma branca durante a semana e eu não sabia que tema havia de trazer para os nossos ouvintes, não é? Sinceridade acima de tudo, porque realmente esta semana me deu uma branca e eu não sabia que tema que havia de trazer. Por isso é que eu tanto peço aos nossos ouvintes para, quando enviam mensagens ou falam connosco de alguma forma, nos darem também um pouco o feedback daquilo que para eles fazem sentido ou que têm curiosidade de aprofundar de alguma forma, porque assim também me ajudam, porque dentro da parte esotérica, dentro da parte mística, são tantos os temas, e depois para mim alguns são tão banais que eu até acho que não têm importância para tocar, e depois quando eu vou para parar e analisar assim que tema é que vamos desenvolver e falar, eu ponho-me a fazer, olha, já este é simples, aquele não sei o quê, mas é para mim, na minha visão, eu esqueço-me que para muitos de vocês podem fazer bastante sentido. Portanto, ao mandar as mensagens, se quiserem deixar aqui essa dica, eu também lhes agradeço, porque assim também me ajudam um bocadinho a criar um guião, vamos dizer desta forma, aqui para o programa. Então, a pedido da Marta, vamos falar então do poder das ervas. O poder das ervas dá para falarmos aqui, alongarmos isto para um, dois, três programas. Eu vou tentar aqui fazer um mix, vamos dizer assim, de várias informações sobre as plantas, e aconselho desde já aos nossos ouvintes, mais uma vez, pegarem num papelzinho com a caneta para irem tirando aqui alguns apontamentos, porque penso que será importante terem essa base, visto que até na semana passada o programa do Sal, penso que foi um grande sucesso à conta das dicas que também foram aqui partilhadas no programa. Sim. E nesse alinhamento, e porque também na semana passada no programa do Sal falámos aqui, eu cheguei a falar do alecrim, também aqui de fazer os escaldapés com água, sal e alecrim, já estava aqui a dar de certa forma um mote para este programa, e sem a gente ter consciência já estávamos a dar o alinhamento perfeito para este programa. A verdade é que se nós pararmos para pensar um pouco, as plantas, as ervas, sempre fizeram parte, primeiro, da nossa vida enquanto seres conscientes. E se nós analisarmos, desde sempre, que as plantas fazem parte também do contexto de cura. Antigamente não existiam médicos, não é? Os médicos eram as chamadas curandeiras, ou então, dependendo da zona do mundo em que, que aqueles grupos de pessoas pudessem estar, eram os xamãs, eram as curandeiras, eram alguns os feiticeiros, que trabalhavam aquelas mesinhas com as plantas, em que cada uma daquelas plantas tinha e tem propriedades terapêuticas, propriedades energéticas, que vêm trabalhar dentro
da nossa vibração, na nossa energia, no nosso corpo, porque algumas podem ser utilizadas como infusões, outras podem ser utilizadas na própria alimentação, que nos ajuda também num contexto aqui de regeneração celular, de limpeza e purificação do nosso próprio organismo. Há aqui uma data de características que as plantas têm e que nos ajudam. Claro que eu hoje vou-me tentar focar aqui um bocadinho mais para a parte energética, a parte espiritual das plantas. Não vou aprofundar muito o contexto dos chás, embora possa ser aqui um pouco a dúvida que alguns ouvintes possam ter. Isso porquê? Porque as plantas têm uma composição. As plantas libertam químicos, algumas delas, vamos dizer assim, que se forem ingeridas, ou dependendo da quantidade que algumas delas são ingeridas, podem provocar situações complicadas na saúde da pessoa. Então eu estar aqui a falar de uma forma geral, olha, tome chá de alecrim porque faz bem à cabeça, porque faz bem ao sistema imunológico, ou isto ou aquilo, não quer dizer que, por exemplo, aquela pessoa não está a tomar uma medicação qualquer, porque tem outros problemas de saúde, e eu estar aqui a dar esse conselho a nível de chás, de infusões, nossos ouvintes estão nos ouvir, estão a tirar esses apontamentos, mas esquecem-se que podem estar a tomar um medicamento para a coagulação do sangue, podem estar a tomar outro medicamento qualquer, e pode interferir. Aquela infusão pode estar a interferir na medicação. E por isso eu opto por não falar nesse aspecto de chás, porque acaba por as pessoas pegarem numa informação geral, colocá-la como sendo verdadeira para elas e depois a emenda pode sair torta e eu prefiro não ir para aí. Então, aplicámos-nos só aqui um bocadinho mais no contexto energético, no contexto espiritual, as plantas em nossa casa também, no contexto de banho, dentro da nossa limpeza da aura também. Então vou tentar aqui falar um bocadinho mais nesse alinhamento. Desde sempre, as plantas são usadas para todos os efeitos, certo? Há medicamentos que são feitos através desses químicos, dessas composições que as plantas têm. Eu vou falar aqui de algumas, eu vou começar aqui pelo alecrim. Acho que o alecrim é uma daquelas que quase todas as pessoas conhecem. E há algumas plantas que os nossos ouvintes, principalmente aqueles que têm terreno, devem ter sempre em casa. E quem não tiver um terreno, que mora num apartamento, hoje em dia há aquelas, nem sei agora como é que aquilo se chama. As floreiras? Floreiras, e agora há umas coisas também muito engraçadas que chamam-se os jardins verticais, em que se colocam ali determinadas, mesmo para as ervas aromáticas e tudo, que dá para pôr em espaços mais pequenos, como quem mora em apartamentos. O alecrim, a ruda, a alfazema, funcho, cidreira, pimenta. Tenho a planta também Comigo Ninguém Pode. São algumas das plantas que as pessoas podem ter em casa, ali numa marquise, no quintal, não é? no jardim, e a qualquer momento que sintam necessidade de recorrerem, irem lá cortar um ganinho ou fazerem a apanha da planta e deixarem secar, para depois mais tarde irem utilizando nas mais diversas técnicas que eu vou aqui falar. Eu recordo-me que a minha avó antigamente, antes dela vir morar na nossa casa, mas quando eu era pequenina, a minha avó tinha muitas plantas no quintal dela. E a minha avó tinha muito por hábito de colher na primavera, verão, elas têm ali algumas épocas propícias para serem colhidas. Eu lembro da minha avó colher, então ela tinha, eu chamava aquilo um coxinho, era um reservatório que ela, era uma zona onde ela guardava debaixo das escadas que iam para o andar de cima. Ela tinha ali uma portinha, fechava aquilo, e ela tinha sempre muitas ervas lá, sementes e uma data de coisas que ela colhia e ficavam ali dentro de um saco de pano a secar. E então depois ela utilizava em chás e utilizava algumas vezes também para voltar a semear novamente. E eu sempre cresci com a minha avó a fazer isso, e alguns ela até fazia uns raminhos com determinadas plantas que ela colhia e depois com um fio dava um nó. E hoje em dia os nossos ouvintes podem fazer isso com plantas tão simples como, por exemplo, o alecrim, que era aquela com a qual eu ia começar. O alecrim, para mim, é das plantas com mais propriedades a nível energético e a nível de cura.
Já na semana passada falei no escaldapés, para o contexto reumatológico, para ajudar nas inflamações e infecções. E lá está, embora também seja uma planta muito boa para se utilizar a nível de infusões, mais uma vez eu aconselho os nossos ouvintes primeiro informarem-se melhor se faz ou não algum efeito com a medicação que possam estar aqui a tomar, mas a nível espiritual e a nível energético é uma das plantas que nós quase que podemos utilizar em todos os aspectos. Vamos dizer que são os alicerces para quase tudo aquilo que nós possamos ou queremos fazer no plano espiritual e astral. O alecrim é uma das plantas que pode ser utilizado na comida, para temperar a carne, para deitar na própria, pronto, nos próprios pratos que nós podemos estar aqui a confeccionar. Ele traz um sabor diferente à comida. Para além disso, as próprias qualidades terapêuticas passam para o nosso organismo a nível de controle de infecções, que o nosso organismo possa, infecções e inflamações, que ele possa estar propício a desenvolver. Portanto, quem for apologista e quem gostar pode, entre aspas, usar e abusar o alecrim dentro da parte de tempero, como uma erva aromática, como muitas pessoas utilizam o limão também, porque tem aqui, a nível físico, vai trazer aqui uma ajuda muito grande. E a nível espiritual, o alecrim é uma das plantas que vem limpar, purificar, cortar, remover, afastar todas as energias negativas que estão à nossa volta. Eu não sei se tu conheces a planta do alecrim. Sim, conheço. Tinha na minha casa, tenho muitas saudades desse, de ir ao jardim e ter o meu alecrim, rosmaninho, os hortelãs, essas coisas todas. Gosto muito. O alecrim... Por isso é que sugeriu o tema. O alecrim, se te reparares, as folhas do alecrim são tipo piquinhos. Né? As folhas, quando secas, se tu passares para o pauzinho, sai mesmo aquelas coisinhas em piquinhos. Aquilo parece mini espadas ou mini lançazinhas que é da folha. Toda a planta que tenha a aparência de uma lançazinha, de uma faca, de uma espadazinha, vamos dizer assim, no plano astral, no plano espiritual, todas elas têm a função de corte, de remover. Então, pegando no alecrim, tu podes utilizar o alecrim fresco, como podes utilizar o alecrim seco. O alecrim fresco é muito bom para ser utilizado em banhos, muito bom. Um banho só com alecrim, por exemplo, já é ótimo. Depois, agregado a outras plantas, então ainda vai potencializar muito mais o efeito. Lá está, como na semana passada eu falei dos escaldapés com o sal, temos as propriedades do sal aliadas às propriedades do alecrim. Ora, imagino que eu ainda quero juntar ali um bocadinho de alfazema para ter aqui um contexto de tranquilidade, de relaxamento ou de erva cidreira. Posso perfeitamente acrescentar aquela água, mais uma planta e ficar. Porque quando nós trabalhamos com ingredientes deste género, a nível de plantas, convém sempre trabalharmos em número ímpar. Nunca fazer uma mistura só de 2 ervas. Convém sempre fazer uma mistura de 3 ervas. Assim como na semana passada, nem me recordo se falei nisso ou não, como na semana passada quando falei do sal, das manadas de sal, devem sempre ser, como se costuma dizer, em pernão, em ímpar. 3 manadas, 5 manadas, 1 manada, 3 manadas, 5 manadas, sempre por aí. Não vamos pôr 2 manadas e já está, porque são 2 manadinhas boas, não. Então mete uma terceira, senão ficava só pela primeira. E as ervas a mesma coisa. Se vamos fazer um escaldapés, um banho para tomar a nível energético com uma planta, vamos também utilizar no mínimo 3 plantas para fazer. Se quisermos fazer com 5, também não há problema, mas no mínimo um bom banho a nível espiritual e energético deve conter pelo menos 3 plantas, de preferência frescas, porque elas têm propriedades diferentes. À falta das frescas, podem-se fazer com as ervas secas, até porque há pessoas que não têm possibilidade de obterem o alecrim fresco. E o alecrim é uma das plantas que se encontra até com bastante facilidade. Há jardins públicos, que embora eu sei que não se possa cortar nos jardins públicos, né? Mas há jardins públicos que eles estão disponíveis. E na parte dietética dos supermercados, penso que também tem na parte dos chás, onde tem aquelas saquinhos com várias ervas secas, e depois tem também nas ervanárias ou então nas próprias casas místicas a vender o alecrim, entre outras ervas. O alecrim, olha, muito bom para quando ele está em flor, cortar e meter dentro de casa.
próprio cheirinho da flor, o próprio cheirinho do alecrim, extremamente Sim, bom. acabadinho de cortar, é ótimo. Ótimo. O alecrim, colher o alecrim em raminhos e darem um nó, ou seja, com um fiinho, fazerem tipo uma tocha, como é que eu ia explicar? Juntar 5, 6, 7 ramos de alecrim. Quanto mais grossos forem, mais grosso vai ficar essa tochazinha, vamos dizer assim. Deixarem secar com um fiinho, porem num sítio arejado, aquele alecrim vai secar e vai ficar ótimo para vocês depois, volta e meia, passarem na vossa casa a arder. Com um isqueiro, um fósforo, vocês acendem essa tochazinha de alecrim e deixam depois aquele fuminho, no fundo passa a ser um incenso natural e passam esse alecrim seco a libertar o fuminho à vossa volta, na vossa casa, como vocês, quem conhece o pau santo, como vocês fazem com o pau santo ou como vocês fazem com uma tochazinha de sálvia branca, porque as sálvias brancas já se compram assim prontas, essas tochazinhas, passam na vossa casa. Para não estar sempre a repetir a mesma energia vibracional das ervas, podem, então, quem tem acesso ao alecrim, quem tem acesso àqueles cedros, que são aqueles pinheiros que muitos jardins, muitas pessoas têm no jardim, que depois se transformam, são mesmo aqueles pinheirinhos, eu chamo aquele cedro, eu não sei se vocês conhecem por outro nome, que vocês podem também... Cedro, aquela planta grande? Sim, parece que faz um efeito de pinheiro. Sim, exato, sei. Pronto, É cedro, exato. É cedro. Cortarem alguns desses raminhos e fazerem também esse apanhado com um fio, envolvem a toda a volta os canos com um fio de algodão, até daqueles de crochê, para quem faz crochê, aquele fininho, envolvem sempre, dão ali um nozinho e fica aquilo ali tipo meio prensado. Põem a secar numa zona arejada e ao fim de 1, 2 meses aquilo está bem seco. Depois basta tu acenderes um fósforo e vai moendo. Ele não tem que queimar todo de uma vez, ele vai queimando aos poucos, conforme a energia que ele vai dissolvendo no teu espaço. E tu podes passá-lo à tua volta, como tu podes passar como um incenso, como tu passas um incenso que tu compras, só que ali é um incenso, é um produto que tu estás a fazer de forma natural. E passas à tua volta, passas no espaço da tua casa também e estás ali a limpar e a purificar. Assim como se tu tens uma planta de alecrim no jardim, chegas lá, cortas 3 raminhos de alecrim e também juntas os 3, aí não precisas pôr o fio, e pegas naqueles 3 raminhos de alecrim e vais tipo, como se estivesse a varrer o teu corpo, sim. E vais passar aqueles raminhos assim frescos, acabados de colher, vais passar pelo teu corpo, pela cabeça, braços, pernas, como se estivesse a sacudir o pó de todo o teu corpo, e a planta vai vai cortar toda a energia negativa que está na tua aura, na tua vibração. E tu estás-te a limpar de uma forma simples, sem muito trabalho, sem muita confusão, sem nada, e automaticamente notas logo uma diferença energética e espiritual em ti tremenda. Por isso, para mim, o alecrim é de todas para mim, a planta que mais funcionalidades tem, e tu podes pegar nele para tudo aquilo que te possa passar pela cabeça, sem medo, principalmente do lado espiritual. Queres queimar, queres utilizá-lo fresco e passares pelo corpo, queres colocar em água a ferver para fazer um banho, podes fazer tudo aquilo que tu achares e sentires que te puxa, que o alecrim te está a puxar para fazer, porque ele vai exercer aqui uma função de limpeza e de purificação muito, muito boa, muito grande. E sabes porquê que as plantas têm a capacidade que têm de limpeza energética e espiritual? Diz. Porque tem a terra, não é? Porque elas têm o poder da terra, elas têm a energia do sol, da lua, da chuva, do vento. Elas vão buscar a energia de todos os elementos da natureza. Está toda aquela força primordial e energética concentrada naquela planta, aliada à composição que cada planta depois tem. Isto é como aos chás, tu sabes, se vais tomar um chá de tília, o chá de tília vai-te acalmar, porque tem aquela composição. Sim. Então, se eu pegar na tília e trabalhar com a tília no campo espiritual, eu vou ter essa mesma vibração de relaxamento, de tranquilidade, de calma, de serenidade. Eu não preciso obrigatoriamente fazer uma infusão
para estar a receber a energia, neste caso da tília, para o meu benefício. Eu posso trabalhar com a tília num banho, fazer infusão, mas utilizá-lo num banho e não ingerir, como posso pegar na tília e colocar numa jarra no centro da minha sala, espalhada pela minha casa, porque ela vai libertar a própria energia dela, tranquilidade, harmonia para o lar, e vai-me estar a criar aquele ambiente positivo. Posso pegar na tília e passar para o meu corpo, estou estressada, aqui agitada, não sei o que é que tenho, o coração aqui pum 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 pum, e posso então, lá está, barrer o meu corpo com a tília. Eu posso fazer de todas as formas, que não precisa ser automaticamente o chá para ter o efeito calmante, relaxante, harmonizador que a tília vai ter. Então, dentro daquilo que, porque as plantas são imensas, não é? E dentro daquilo que os nossos ouvintes possam saber e conhecer, eu conheço a erva X que é muito boa para isto, mas eu não posso tomar no chá porque sofro daquilo e faz mal. Então vou pegar naquela erva e vou trabalhá-la de uma ou outra forma sem ser ingerida, porque assim já não me vai afetar naquele meu problema de saúde. E posso então trabalhar num banho, trabalhar no escaldapés, trabalhar queimando, porque eu seco as folhas, ou faço a dita tocha, ou então secando as folhas, vou depois utilizar um carvãozinho, daqueles, não é o carvão do churrasco. Sim, é o outro. É um carvão próprio, que se chama carvão litúrgico. Acendem o carvãozinho e deitam lá dentro. E depois põem na casa a arder e a libertar aquele fuminho, como um incenso, como uma defumação. Acabam por limpar a energia do espaço, da casa, deles próprios. E tudo à volta deles acaba aqui por melhorar e ficar com uma energia e com uma vibração muito mais leve, muito mais suave. Eu penso que agora na outra parte do tema... Sim, até porque já estamos no tempo nos limite. limites, não é? Portanto, eu na próxima parte do tema vou tentar deixar aqui para os nossos ouvintes algumas ervas e algumas das funcionalidades de uma forma assim resumida, para que os nossos ouvintes possam trabalhar com eles, principalmente no plano espiritual e energético. E algumas ervas que são importantes ter-se em casa para que elas próprias, independentemente das defumações e limpezas, elas tenham a capacidade, por elas mesmas, de irem limpando aqui um pouco o ambiente à nossa volta. Muito bem, vamos já então saber mais sobre isso. Até já. Sente que está desorientado, perdido, sem respostas? Susana Osório, Centro Holístico, pode ajudar com as mais diversas terapias ao seu dispor. Tarot, Reiki, mesa radiónica, terapia multidimensional, limpezas espirituais, leitura da aura e muito mais. Tudo a pensar no seu bem-estar físico, mental e espiritual. Dispomos também de várias formações nas áreas. Marcações e informações pelo 938-658-574. Susana Osório, Centro Holístico, em Areias, Santo Tirso. Consulte os nossos serviços em www.susanaosório.pt. Ora, já cá estamos então de regresso. Hoje estamos a falar do poder das plantas. Vamos assim continuar. Já falamos um bocadinho, de uma forma geral, deste poder e do que é que estamos a falar hoje concretamente. A Susana hoje não trouxe nem falou de chás, precisamente pela questão que abordamos logo no início, porque são aqui questões que podem eventualmente poder interferir com outro tipo de medicação e, portanto, não vamos falar nessa questão das infusões nem dos chás, apenas do poder espiritual e energético de algumas plantas. Falamos do alecrim e agora ias falar de uma forma geral de algumas plantas que nós devemos assim quase que obrigatoriamente de alguma forma ter em casa, independentemente de ser casa moradia ou casa apartamento. Começamos aqui pelo alecrim. Vocês no alecrim podem tê-lo num vaso, que mais não seja se não tiverem um espaço de terra para o colocar. E uma muito, muito, muito importante é a arruda. Quem não conhece a arruda, quem não tem um vasinho ou já teve um vasinho de arruda em casa, a arruda é uma das plantas extremamente importantes para ter em casa, não só para o nosso cuidado energético e espiritual enquanto banhos que nós possamos utilizar, mas também pela própria energia de limpeza da nossa casa. Lá está, tudo isto, na semana passada quando falei do sal, agora estou a dar esta dica das plantas, e muitos ouvintes podem dizer, principalmente aqueles mais céticos, parece que já estou a ouvi-los, tipo, é tanta coisa, mete-se tanta coisa em casa, e se tiver que vir uma inveja, ou se tiver que vir uma energia negativa, vem na mesma, porquê? Então se eu tenho sal, se eu tenho arruda, se eu tenho alecrim, porque é que ainda vem... intenção? É preciso a intenção, e mesmo assim,
todas estas dicas que eu estou a dar não passam de filtros. São só filtros que, dependendo da energia que é libertada ou que chega até nós, têm a capacidade de filtrar, barrar toda aquela energia, ou se a energia é extremamente forte, acaba por a planta morrer, não se dá ali naquela casa, ou acaba por de alguma forma, quer a planta, lá está o sal, acaba por se mostrar também de alguma maneira, porque lá está, é como qualquer filtro, quando o filtro fica cheio de partículas e poeira, entope, ou então já não faz o efeito que deveria fazer. As plantas e todas estas técnicas a nível espiritual têm a mesma função de qualquer filtro, principalmente isto para os homens que são mais racionais e que percebem mais dessas coisas assim, técnicas, né, da parte mecânica, assim, eles sabem o funcionamento da parte material, é um pouco dessa maneira que funciona aqui na parte espiritual também. O caso da arruda, a arruda é uma planta que todos nós conhecemos com a energia e vibração de cortar as invejas e os maus olhados. E é extremamente importante ter a arruda logo à entrada da porta da casa, quando nós entramos, ter ali um vasinho. O que acontece é que se tu recebes alguém, ou alguém até toca-te a campainha e tu vizinho, e tu estás, nem que seja ali à porta, a falares com aquela pessoa, mas a energia daquela pessoa, por algum motivo, é pesada e não quer dizer obrigatoriamente que seja a energia dela em cima de ti, a energia da pessoa por ela mesmo está densa, o vaso de arruda no dia seguinte vai morrer, ou vai estar a morrer, ou vai estar fraco, de alguma forma ele vai acabar depois por morrer, porque ele acabou por absorver a energia dessa pessoa, que esteve ali contigo 2, 3 minutos a falar à porta da tua casa, por exemplo, o vaso estava ali logo à entrada, e ele canalizou, absorveu logo aquela vibração. Assim como se tu recebes alguém que vem com energia má, ou com intenções negativas em relação a ti, ela também no outro dia vai se manifestar. Portanto, muitas pessoas dizem assim, eu estou sempre a comprar arruda e meto lá num cantinho no meu jardim, está-me sempre a morrer. Estou cheinha de inveja e mal olhado. Sim e não. Porque, embora ela esteja a ser referente a essa energia, e é isso, ela está no meio de um quintal, em que no meio do quintal as pessoas não vão lá, então está tipo a servir de antena, a absorver toda a energia que vem até aquele espaço, até aquele lote daquela casa, e aí sim as pessoas podem dizer que ela está a morrer porque a casa está a ser vítima de inveja e mal olhado. Mas se estão dentro de um apartamento, à entrada da porta, e recebem alguém ou estão a falar com alguém ali, pode ou não ser sinónimo da inveja e mal olhado, porque ela também vai absorver a energia negativa da outra pessoa, mesmo que a outra pessoa não tenha energia negativa sobre vocês. Não sei se acho que foi explícito. Vocês também devem ter em casa a venca. A venca é um vaso, não sei se conheces. Não, a venca não. É uma folha achatada, muito pequenina, e torna-se assim um vaso muito folhudo, assim, muito rechonchudo. É uma planta que eu pessoalmente gosto bastante, mas é uma planta que por si só é bastante melindrosa. A venca? A venca. É uma planta que fica muito bonita dentro de um espaço como decoração na casa, mas acaba pelas próprias propriedades da planta. É uma planta muito sensível. E precisa de um ambiente acolhedor. Ela vem mesmo para trabalhar ali o aconchego, a harmonia na família, a boa vibração. Se estiver ali num ambiente de zangas, de atritos, de confusão, de barulhos, ela vai... É o género de um feto? Parecido, sim. Mais ou menos é isso. É da família dos fetos. Acaba por... lá está, ela fica muito bonita num vaso, numa sala. Fica. Sim. Só que ela precisa de muita luz, tem que estar num espaço com luz, pelas próprias propriedades da planta. E precisa de estar ela vem para trabalhar a harmonia, vem para trabalhar a concórdia na família. Se falhar algum destes componentes, ela vai se ressentir e vai acabar por morrer também. Suculentas e cates. Sim. Se ter e não ter. Eu vou explicar. A questão. Hoje em dia está muito nas modas as suculentas. E a gente fala nisso, é muito bom, Feng Shui e por aí fora. E não é. Porque é muito bom pelo Feng Shui, mas é preciso ver
a quantidade que se tem, porque não se pode ter em todos os cantos e de todas as formas, assim como os catos também, em casa, porque há pessoas que são muito apologistas de terem catos. Porque depois, espiritualmente e energeticamente, em vez de estar a fazer o tal efeito positivo que as pessoas pensam que tem, lá está, isto foi por isso é que eu não optei por não falar do Feng Shui, das suas infusões, porque as pessoas generalizam a informação e há informação que não pode ser generalizada. Embora o Feng Shui dite determinadas coisas que é bom, mas há que saber colocá-las em prática dentro da medida certa. Não é porque o Feng Shui diz que as suculentas em casa são benéficas que eu vou pôr em todos os cômodos. E quando dou por ela tem para aí 20 ou 30 suculentas em casa. Porquê? Porque as suculentas absorvem, retêm muita água. Assim como os catos que retêm a água, que têm os picos. Ao reter a água, está a trabalhar na nossa retenção de emoções e de sentimentos. E ao retrairmos as emoções dentro de nós estamos a nos recalcar internamente. Então, a nível de amor próprio, a nível de tranquilidade interior, a nível de paz aqui interna, as suculentas em excesso não vêm ajudar, só vêm a piorar. Ter uma, duas no vasinho lá assim, ótimo. Ter muitas, porque há pessoas que gostam mesmo muito, dentro de casa não é aconselhável. Aí coloquem-nas à entrada da porta ou no jardim fora de casa, porque elas exercem a sua função, mas já não estão em contacto direto com o bloqueio emocional dentro da vossa casa. E os catos, porque eu tenho os picos, vai acabar por vos ferir, porque também retêm a água, ou seja, vocês vão acabar por se sentir muito mais afetados com pequenas coisas que vos tocam a nível emocional. Do género, digo-te qualquer coisa e tu ficas logo muito mais... sensível àquilo que tu disseste e mais porque tu quando estás em casa, as plantas estão a trabalhar contigo, para o teu favor, ou neste caso, se forem em excesso, também trabalham contra ti, não é? Se tu estás ali debaixo daquela energia toda dos catos, tu vais estar a ser trabalhada no sentido de vais reter as emoções dentro de ti, vais comer e calar, vais guardar internamente. Mas depois, se as pessoas te disserem alguma coisa, tudo o que te vierem para ti vai-te picar, vai-te magoar. E tu vais naquela vibração e nem sequer te percebes que estás ali naquela... E depois ponderas que é de tudo e de mais alguma coisa e não é. Portanto, dentro das suculentas e dos catos, para quem gosta, tenham alguma atenção. Tenham sim, mais do lado de fora, dentro de casa, tenham pouquíssimas, está bem? Duas plantas muito, muito importantes de se ter e que a maior parte das pessoas também conhecem é a espada de São Jorge e a espada de Santa Bárbara. Há aqui uma diferença, elas são diferentes. A espada é mesmo aquela for, porque há a espada e há a lança. Muitas vezes as pessoas confundem e não sabem muito bem distinguir. E depois, assim, por um lado vocês vão ver, se pesquisarem, vão ver uma informação, se pesquisarem, vão ver de outra. A que eu conheço, né, da forma como eu conheço, a espada de São Jorge é aquela achatadinha, espada, é a achatadinha que tem o rebordo meio amarelinho. A espada de Santa Bárbara é a mesma folha, só que é toda mais esverdeada, não tem o rebordo amarelo. E a lança de São Jorge ou a lança de Santa Bárbara, na mesma condição, é aquela planta que parece mesmo uma lança. É mais cheinha, tem assim uma coisa, algumas até se vê nas floristas entrançadas, que as floristas fazem assim uma coisa até bonita, e são a lança de São Jorge ou a lança de Santa Bárbara. Quer uma, quer outra, são muito boas também para se ter em casa, essas podem ter à vontade, vêm para cortar também e criar uma película de proteção no nosso ambiente, porque a espada de São Jorge está a trabalhar diretamente na egrégora de São Jorge, na egrégora do Arcanjo Miguel, como proteção, como limpeza de todas as energias negativas. A espada de São Jorge, qualquer uma destas que eu falei, ótima para banhos, por isso basta cortar uma folhinha do vaso e colocar
na água a ferver. E no ritual da passagem de ano, também se disseste para Também se usar, pus, também dei para fazer a cruz, também eu ia dizer, também podem colocar, também fazer essa mesma cruz para colocarem debaixo da cama, porque mesmo principalmente aquelas pessoas que sofrem de pesadelos, o sal na ponta da cruz e fazerem a cruz com a espada de São Jorge e colocarem o recipientezinho com sal ali na ponta, vocês estão a criar ali uma vibração, uma proteção estrondosa debaixo, no círculo, né, que vocês vão dormir. E durante a noite, os ditos ataques que por vezes acontecem, os ataques que acontecem a nível espiritual, principalmente para aquelas pessoas mais sensíveis, vocês estão ali debaixo de uma proteção muito maior, então acabam por não ser tão afetados com pesadelos e noites mal dormidas por causa dessas energias. A espada de São Jorge é daquelas que, sem sombra de dúvidas, toda a gente devia ter em casa. assim como a planta, comigo ninguém pode. Também é uma planta interna, que é uma planta que tem uma folha também muito grande, larga, e que normalmente é alta. Comigo ninguém pode, trabalha mesmo nesta vibração de comigo ninguém pode, ninguém me ataca, ninguém me faz mal. Esta planta não deve estar à entrada da porta como a arruda, como a espada de São Jorge ou a de Santa Bárbara. Esta deve estar, essa. Comigo ninguém pode. Também é uma planta muito utilizada, vê-se muito nas floristas, de alguma Sabes forma. que esta planta é muito tóxica. Por isso é que eu estou a dizer, esta planta não deve estar ao pé de animais, nem não, ela deve estar num cantinho, num espaço. Sabes que eu deixei de ter esta planta que eu tinha, um vaso lindo, maravilhoso, mas depois tinha um gato que tinha a tendência a ir morder as folhas das plantas. Por acaso nunca chegou a lá ir àquela planta, porque a minha era enorme, estava mesmo à entrada de casa, assim, uma planta enorme, e eu tive que a oferecer, porque tinha receio que o gato que fosse lá mexer e que... Por isso é que eu disse logo no início, tóxica, porque as plantas têm aqui uma componente muito grande em vários aspectos, desde o físico ao espiritual, mas há plantas que são tóxicas, elas libertam substâncias que nem sempre são favoráveis e mesmo quando ingeridas também, não é? Portanto, por isso é que eu não fiz a abordagem das infusões. Comigo ninguém pode. É uma planta que nós devemos ter sim, por exemplo, numa sala, mas num canto até resguardado, que não esteja muito visível, até se for, por exemplo, atrás de uma porta, em que a porta abre e depois vai tapar ali a plantinha, de alguma forma, como se ela estou aqui, protejo-te, mas também não estou visível para dar um bocado aqui esta vibração. A planta depois tem uma particularidade, que é quando ela está sob a interferência, a influência de energias muito pesadas e densas, ela vai libertar tipo uma água, tipo um líquido, não é? E é aí que as pessoas vão se perceber a densidade da energia negativa que está naquele espaço ou naquela casa. Agora, tendo sim a atenção da parte tóxica. Outra planta que se deve ter é a pimenta. Há vasinhos daquelas malaguetas, aquelas pimentazinhas pequeninas, são malaguetas pequeninas, que é muito, muito, muito bom para proteção. É ótimo. Estive até há uns tempos atrás. E quando a energia negativa começa-se a manifestar na casa, a planta também vai acabar por morrer. A malagueta é muito, muito, muito boa, porque vai repulsar, afastar mesmo. A espada de São Jorge corta, né? Tem em função de energia, veio ela corta logo ali à entrada. A malagueta, lá, o picante, aquela função que ela tem, né? Aquela energia, ela vai mesmo fazer com que a energia faça assim. Ela chega até ali e depois faz assim. Essa aí vocês podem, quem tiver jardim ou quintal, pode espalhar pela casa à vontade. Quem não tiver em casa, pode pôr 3, 4, 5 vasinhos ali, assim, espalhados pela casa, principalmente naquelas zonas onde... mais gente circula, não é? Sim. E que recebe em casa. Que é para fazer esse afastamento de energias. A nível de plantas de casa, chama-se-me, está aqui a faltar nenhuma assim que seja importante, porque elas são tantas, nenhuma que seja importante. Se as pessoas puserem estas, já é a lavanda, vasinhos de lavanda. Porque depois vocês também podem utilizar, porque para mim o alecrim e a lavanda estão sempre são das que eu mais gosto. A lavanda
É uma planta que vem trabalhar aqui a tranquilidade, a serenidade, a paz, exerce aqui um poder de relaxamento muito, muito, muito grande. A própria planta em si, como base, é muito linda. Eu acho a lavanda muito linda pela flor pequenina e lilás que ela tem, porque depois fica assim em espiga, não sei se tu conheces. E então, mesmo a nível decorativo, em casa, fica muito, muito, muito giro. E há vasinhos pequeninos que se pode também espalhar pela casa e vai criar também esta energia. A lavanda, como está diretamente ligada ao sétimo raio, à vibração da chama violeta, eu acho que já falei aqui algumas vezes da chama violeta, ela também tem o poder da transmutação da vibração. Então, tudo aquilo que vem até nós, principalmente aquilo que mexe connosco, e já não estou a falar tanto com a casa, connosco, porque se nós passarmos a mão no vasinho, né, como fazemos com o manjerico, Sim. passar a mão no vasinho e depois até fazermos para cheirar, o próprio aroma da alfazema, porque ela tem, lavanda, alfazema, ela tem um aroma muito intenso. Nós só o simples facto de fazer assim, né? Nós já sentimos ali, conforme nós vamos inspirando, parece que todo aquele peso, toda aquela coisa assim densa que existe dentro de nós vai se afastando e vai se transformando de uma outra forma. Portanto, ela vai transmutando toda a energia que está pesada dentro de nós. E depois para banhos é estrondosa, porque vocês para banhos podem utilizar, tendo isto em casa, vocês podem utilizar o alecrim, a lavanda, a espada de São Jorge ou a espada de Santa Bárbara. A comigo ninguém pode, não. Não convém. Eu não vos falei salsa. Salsa é muito, muito boa também, para vocês terem, não só para depois utilizarem na comida, para quem gosta, mas também no contexto energético e para banhos. Um banho de salsa é muito, muito poderoso a nível de limpeza, de proteção e de elevação da vossa vibração, assim como vos abre os caminhos para a abundância e para a prosperidade. A salsa é muito, muito interessante e tem uma força. Fazer o ritual do costume. O banho, os banhos. Aquecer a água os e banhos, colocar sim. 3 plantas, ou uma, ou 3, ou 5. Né? E deixar 3 ingredientes, vamos chamar assim. Porque eu, por exemplo, posso-vos dizer que os banhos, para quem ainda não sabe, água em cima do fogão, deixam a água levantar fervura. Há quem faça a água escondidinho, que é pôr primeiro o tacho a ferver. Depois o tacho está quente, deita a água e a água vai fazer aquela... Sim. Porque o tacho está quente. Está a aquecer, e sim. então ela parece que se afasta. Há quem chame isso água escondidinha. Faça assim dessa forma, deixa levantar a fervura, apaga o fogão. E depois escolhe os ditos 3 ingredientes. Girassol é ótimo, 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 ótimo para a abundância, prosperidade. O meu pai encarrega-se de semear lá o meu jardim, lá o quintal todo, coitadinho do meu paizinho, beijinho paizinho, acaba por... Esqueças de trazer girassol a próxima vez que quando o meu paizinho tiver, ele agora não temos, mas no verão o meu pai semeia sempre no nosso jardim bastante girassóis, porque ele já sabe que eu adoro girassóis, e os girassóis para banho são estrondosos para a abundância, prosperidade. Quando nós precisamos de iluminação divina, quando nós precisamos de um discernimento maior dentro do nosso pensamento, fazer um banho de girassol, e eu aqui normalmente, eu pessoalmente, só faço mesmo com o girassol, principalmente porque o meu pai acaba por ter girassóis que são assim enormes, só aquele girassol dentro do tacho, ocupa o tacho todo, e fica uma água em tons dourada, é uma coisa mesmo muito bonita. E depois podem jogar aquela água da cabeça, mesmo, cabelo, para baixo, ou só do pescoço. Se quiserem trabalhar na parte mental, na parte da iluminação divina, do pensamento, da abertura do pensamento, vocês jogam da cabeça que faz esse trabalho. O eucalipto é muito, muito bom para a limpeza, para a abertura também. Canela é ótima, para fazer banhos de canela também. Isto a nível de banhos, vocês podem, assim, como estava a dizer, 3 ingredientes, vocês podem juntar a salsa, podem juntar a espada de São Jorge, por exemplo, e o alecrim. São coisas simples que muitas vezes a maior parte das pessoas até tem ali à mão de semear em casa. Não é preciso estarem a despenderem dinheiro e a gastarem muitas vezes
pronto, eu contra mim falo, também tenho os banhos líquidos à venda, não é? Mas acabam por estar a gastar um dinheiro quando de uma forma simples se consegue. E de certa forma acaba por ser diferente, porque tu estás a preparar o banho tu estás a criar magia, tu estás a preparar o banho com a intenção de te limpares, de te protegeres, de abrir os teus caminhos, de trabalhares para a abundância e para a prosperidade. E ao fazer todo esse processo, ao pôr a água, deitares os ingredientes, tu vais estar com aquela intenção, com aquele propósito. A força de ação, quando tu deitas o banho por ti abaixo, é muito maior do que tu só chegares a uma prateleira de uma loja mística, pegas lá no banho e toca e vira e anda para a frente. Exato. Então, Sim, a nível de força... Sim, não desde é? colher a planta até a utilizar, vai uma distância muito grande. Queres rematar aqui o assunto? Se muito rapidamente, Então. uma pequena informação que eu acho que vai ser do agrado de todos: folhas de loureiro. Folhas de loureiro secas, vocês podem e devem, para quem conhece eu já falei aqui o ritual da canela no dia 1, para a abundância e para a prosperidade. Quem quiser, as folhas de loureiro são muito boas para banho, também para a abertura de caminhos e para puxar a abundância e prosperidade. Mas folhas secas, vocês podem queimá-las e o fuminho que vai sair vai-vos ajudar na abertura dos caminhos, também puxar dinheiro, puxar abundância para a vossa vida. Portanto, acho que é uma técnica também muito simples, muito fácil, que quase todos nós temos à disposição, porque também é um ingrediente que se utiliza por vezes na alimentação e que pode ser muito simples para qualquer um dos nossos ouvintes ter em questão. E como eu vos disse, é tema que ainda dá para mais um programa, se nós quisermos. Sem dúvida alguma, temos ainda muito para falar. Nós, entretanto, vamos fazer aqui uma pausa de fecho de hora, mas voltamos já a seguir com o Astral da Semana e as perguntas que os ouvintes foram fazendo ao longo da semana no nosso número de telefone, que eu dou já a seguir na abertura de hora.